Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos resolver as questões de Química da FUVEST 2026. Então, vindo aqui para a primeira questão, temos a questão 5. Então, ele dá aqui um esqueminha, tá? Onde você vai ter aqui algumas representações. Então, as bolinhas representam as ligações covalentes, os triângulos vão representar as ligações metálicas e os quadradinhos vão representar as ligações iônicas. Tá certo? Então ele fala aqui, adaptando essa ideia, aqui que ele está falando aqui, que ele explica aqui com mais detalhes, ele diz aqui, foi feito um jogo para identificar os tipos de ligações entre os elementos sódio, potássio, cálcio, cloro, bromo e iodo. Tá? Então aqui você tem três metais e aqui você tem três ametais. Então é uma questão de ligação química bem tranquila, tá certo? Então você vai ter que cruzar a coluna com a linha. Então você cruza a coluna com linha e vê se a ligação vai ser iônica, metálica ou covalente, tá certo? Então, por exemplo, quando eu cruzo sódio com sódio, metal com metal é ligação metálica, tá? Não podia confundir com ligação iônica. Metal com metal eu tenho aí a ligação metálica. A ligação iônica é um metal com um ametal. Tá? Uma ideia bem simples de se tratar sobre ligações químicas. A ligação iônica é formada por um metal e um ametal. Exemplo clássico, cloreto de sódio. Você tem o sódio, que é o metal, o cloreto, que é o ametal. Tá certo? Então, sódio com sódio tinha que ser aqui uma ligação metálica. Ele coloca aqui um triângulo. O triângulo é ligação metálica. Então, A pode ser. A B, sódio com sódio, bolinha. O que representa a bolinha? Ligação covalente. Então, tá fora. A B já tá fora, só analisando a primeira, que tinha que ser um triângulo. Aqui também, ó, sódio com sódio dando uma bolinha. Não é ligação covalente sódio com sódio. Então, a D também tá fora, tá? Então, deixa eu tirar esse X aqui para não confundir. Então, essa daqui tá fora, essa daqui tá fora. As duas próximas são triângulo, beleza? O que a gente pode ver agora? Por exemplo, iodo com iodo. Iodo com iodo. São dois ametais. Então, a ligação entre ametais é uma ligação covalente. Tá certo? Então, ligação covalente é a bolinha. Então, ó, iodo com iodo dando quadrado, o quadrado é ligação iônica. Então, A tá fora. Tá? Quadrado com iodo com iodo é uma ligação, você só tem ametais. Então, a ligação é covalente. Ligação covalente é a bolinha. Então, quadradinho tá fora. Então, ó, aqui ainda ficamos entre essas duas, tá? Então, o triângulo bate, a bolinha aqui bate, tá? Ó, essa parte toda bate aqui, essa parte toda bate aqui, tá certo? Mas aí quando a gente vem aqui, ó, potássio com sódio. Potássio é um metal. O potássio está embaixo do sódio na tabela periódica. Você tem a tabela periódica lá, o grupo 1, você tem lá o lítio, né? O hidrogênio não é um metal alcalino. Você tem o lítio, você tem o sódio e você tem o potássio. Então, o potássio é um metal alcalino, tá? Então, se eu tenho lá potássio com sódio, se esses caras se ligarem, são dois metais. Então, a ligação é metálica. E aí, aqui ele coloca que o sódio com o potássio é uma ligação iônica. Então, essa daqui tá fora. A alternativa correta é a alternativa aí, ó. Ó o padrãozinho aqui, ó. Ó, o conjunto de triângulos. Aqui, ó, o conjunto de quadrados. E aqui o conjunto de bolinhas, que são as. Então, aqui, ó, ligação covalente. Aqui, a ligação metálica. E aqui, ó, ligação iônica. Tá, ó, você sabe, ó, NaCl, que é o exemplo clássico de ligação iônica, NaCl tinha que ser quadrado, ó. NaCl tinha que ser quadrado, ó. Então, NaCl é quadrado, NaCl é quadrado, ó. Aqui NaCl não é quadrado, então você podia matar por aqui, ó. Bom, aqui NaCl é quadrado, aqui NaCl não é quadrado, tá? Você podia fazer isso de várias formas, tá? Então, você tinha que chegar que a alternativa correta era a alternativa E. Beleza? Bem tranquilinha, tá? O básico de ligação química, covalente, metálica e iônica. Era só você cruzar as colunas que você determinava aqui que tipo de ligação eles tinham, tá? Você pega aqui, ó, o exemplo que ele dá, ó, oxigênio com boro. Aqui você só tem, ó, né, oxigênio, nitrogênio e carbono. Então, nessa parte aqui você tem os ametais da tabela periódica. E os ametais eles se ligam entre si para formar ligações covalentes, certo? Você vê que aqui
entre ametais, ó, tinha que ter ligação covalente, ó, aqui não tinha que ter quadrado, ó, aqui são ametais, aqui não tinha que ter quadrado, aqui não tinha que ter quadrado, ó, tá? Então você ficava mesmo entre a D e a E, e aí você matava que a alternativa correta era E, porque quando você colocava aqui para determinar o tipo de ligação que você vai ter, tá certo? Então, aqui a gente matou por aqui, ó. Esse cara aqui, potássio com sódio, não é ligação iônica, tá? É ligação metálica, então a gente matou aqui. Fechou? Então, vamos para a próxima. Então, questão 28, sobre a imagem gerada por IA. Então, essa imagem, chamada de A Formatura da Capivara, foi gerada por inteligência artificial em 2024. Estimou-se que 30 milhões de imagens foram geradas diariamente no mundo, ok? E que ele fala aqui que o gasto energético médio de 131 kJ por imagem. Então, uma imagem gasta 131 kJ de energia, certo? Consome. Então, o que a gente tem aqui? Que então 30 milhões de imagens vão me consumir quanto? Vão me gastar quanto de energia? Tá? E ele vai fazer uma relação disso com a combustão completa do carvão. Então, quem que é o carvão? O carvão é o carbono, é importante você saber isso. Então, o carvão reagindo com oxigênio, como a combustão é completa, então você vai ter aqui a geração de CO2. E esse ΔH, ele vai ser igual a menos 393 kJ por mol de energia. Tá certo? Então era importante você saber isso aqui. E aí o que eu sei? Que uma imagem me gasta 131 kJ de energia. Então 30 milhões de imagens vão me gastar quanto de energia? Então 30 milhões eu vou colocar 30 vezes 10 a sexta. Então 30 milhões de imagens, 30 vezes 10 a sexta imagens, vai gastar quanto? Certo? Eu vou ter um valor em energia, porque imagem cancela com imagem. Então 30 vezes 10 a sexta vezes 131, isso aqui vai me dar 3,93 vezes 10 a nona. 3,93 vezes 10 a nona de energia. Tá certo? Então, essa daqui é a energia que foi gasta para produzir essa quantidade de imagens. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que relacionar isso aqui com quem agora? Considerando que toda a energia para gerar essas imagens fosse proveniente da combustão completa do carvão. Então, a combustão completa do carvão me gerou essa quantidade de energia. Então, a quantidade de CO2 que vai estar relacionada com essa quantidade é o que a gente vai descobrir. Só isso, tá? Então, a pegada de carbono diária medida em toneladas de CO2 formado, resultante da produção dessas imagens, seria D, tá? Então, como eu vou relacionar com tonelada de CO2, que está relacionado com massa, tá? Então, eu preciso da massa molar do CO2, porque é pela massa molar que eu faço a conversão de mol para massa, tá? Aqui é quilojoule por mol. Ele está pedindo aqui em unidade de massa, que é tonelada, tá? Então, a massa do carbono é 12 gramas, mais cada oxigênio é 16 gramas, mas como eu tenho 2, então 16 vezes 2 vai dar 32 gramas. Então isso aqui vai me dar 44 gramas por mol, tá certo? E aí que eu converto mol para massa. E aí eu chego no CO2, tá? Na massa relacionada com essa energia. Então o que eu faço agora? Faço aqui, ó. 3,93 vezes 10 a nona. Se eu aumentar o número duas vezes, se eu andar vírgula duas vezes para a direita, eu diminuo esse valor duas vezes, tá? Então, aqui, ó, aumentei uma vez, aumentei duas. Então, isso aqui vai dar 393 vezes 10 a sétima, tá? Então, o que eu sei aqui? Que menos 393 quilojoules está relacionado com quanto? Está relacionado com a massa molar do CO2, tá? 44 gramas, ó. Porque aqui, ó, é por mol. E o mol equivale a quanto? A massa molar, que é 44 gramas. Então, menos 393 kJ por 44 gramas, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu andando a vírgula duas casas aqui para a direita, esse número diminuindo duas unidades, eu também fico com 393, por isso que eu fiz isso. 393 vezes 10 a sétima, tá? A vírgula vem para cá, oitava, vem mais uma aqui, a sétima. Isso aqui vai me dar um valor y. Quanto dá esse y aqui? Então, ó, eu posso cancelar esse cara com esse cara, por isso que eu fiz isso. 44 vezes 10 a sétima. 44 vezes 10 a sétima, tá? Grama, vai dar quanto? Então, se eu ando a vírgula para cá,
Se eu diminuo, eu aumento uma unidade. Então, isso aqui fica 4,4 vezes 10 a oitava grama. Ó, só por aqui já dá uma indicação, ó. 4,4, ó. Tá? Mas vamos fazer até o final. Então, aqui foi uma conta. Aqui foi outra conta. Vamos fazer uma outra conta aqui. Tá certo? Então, eu subo aqui para sair da frente, mas tá bem claro aqui qual que vai ser a alternativa correta. O que eu faço agora? Só transformo para tonelada. Tá? Então, o que eu sei? Que uma tonelada é 10 a sexta grama. Então, 4,4 vezes 10 oitava grama dá quanta tonelada? Porque aí grama cancela com grama. Então, ó, 10 a sexta cancela aqui, ó. Aqui vai ficar 10 a segunda. Então, 4,4 vezes 10 a segunda vai me dar 440 toneladas. Tá? O que eu podia ter feito aqui direto, ó. Tá? Se eu enxergo também, eu fazia só duas regras de 3, ó. Podia ter colocado aqui, ó, 44 vezes 10 a menos 6, tá? Se eu colocasse aqui 44 vezes 10 a menos 6 grama, então isso aqui é o equivalente a tonelada. Então, aí isso aqui ia dar 44 vezes 10 a primeira, 44 vezes 10 dá 440. Também chegava na alternativa correta. Tá certo? Então, uma questãozinha tranquilinha também sobre termoquímica. Tá certo? Então, também, geralmente cai a questão de termoquímica na FUVEST. Por enquanto, nenhum segredo, né? Por enquanto, nenhum segredo. Feedback que eu tive de alguns alunos meus também foi que eles acharam fácil a prova da FUVEST, né? É claro que eles foram bem preparados para fazer a prova. Então, vamos lá mais uma. Questão 31. Falou, processo de corrosão do aço é favorecido em ambientes úmidos e ácidos. Então, está falando que o ácido vai ser mais facilmente corroído, ou vai ter maior tendência de ser corroído, se o ambiente é úmido e ainda mais se tiver ácido. Para evitar a corrosão de superfícies de aço, é como utilizar óleos para impedir o contato da umidade do ar com a superfície. Perfeito. Nos casos em que o uso do óleo não é conveniente, é possível criar uma camada de hidróxido de sódio sólido na superfície do metal, aplicando uma solução aquosa relativamente concentrada desta base sobre a ferramenta e deixando a solução secar por completo. Esse tipo de tratamento com hidróxido de sódio é efetivo em ambientes com elevada acidez, pois caso a água entre em contato com a superfície tratada, o que acontece? Bom, você tem um meio ácido, tá? Que faz com que haja corrosão. Se você usa uma base, o que a base faz? A base neutraliza o ácido, tá certo? Então, a ideia tem que partir daí. Então, caso a água entre em contato com a superfície tratada, ela será repelida pela camada hidrofóbica de hidróxido de sódio? Não tem nada a ver. Tá? Ela não vai ser repelida pela camada hidrofóbica de hidróxido de sódio. Não é hidrofóbico o hidróxido de sódio, evitando o contato direto da água com o metal e sua oxidação. Tá fora. Tá? B. Então, caso a água entre em contato com a superfície tratada, ela solubilizará o hidróxido de sódio? Sim. Tá? O hidróxido de sódio está sólido. Ó. Esse cara está sólido. Se ele entrar em contato com a água, ele se solubiliza. O que neutraliza o ácido, perfeito. Ácido base e reação de neutralização. Presente na água, que poderia induzir o processo de oxidação da superfície do metal. Tá? Por que você está colocando hidróxido de sódio? Para evitar a corrosão. Porque se o meio for ácido e úmido, você forma aqui uma solução aquosa de hidróxido de sódio e aí você evita a corrosão. Tá certinho. Então, será oxidada pelo hidróxido de sódio, gerando uma forma reduzida que entra em contato? Não, tá? Gerará um acúmulo de água na superfície hidrofílica da camada de hidróxido de sódio? Um acúmulo de água impedindo sua solubilização e consequente formação de ácido? Não, você tem hidróxido de sódio. Reagirá diretamente com o sódio, do hidróxido de sódio? Também não, né? Não reage diretamente com o sódio. Você tem lá o composto iônico NaOH. Então, essa daqui que é a base que está colocando para reagir com algum H+, que esteja dissolvido na água, tá? E aí você vai ter a neutralização, porque você vai formar H2O e você vai formar aí, independente de quem é o contrainho aqui, o ânion do ácido, você vai ter aqui uma carga Na+, do sódio, tá? Você tem uma carga positiva no lado do reagente, você tem que ter uma carga positiva do lado do produto.
Não importa aqui se é HCl, que tipo de ácido é. Mas o que importa, que faz com que o meio fique ácido, é a presença do H+. E a gente vai usar essa ideia em outra questão daqui a pouco também. Tá certo? Então a alternativa correta da 31 é a alternativa B. Então, a água entra em contato com a superfície tratada, ela vai acontecer o quê? Ela vai se solubilizar, né? Vai solubilizar o hidróxido de sódio. Então, esse cara aqui é sólido, ele entra em contato com a água, forma NaOH aquoso, hidróxido de sódio, que neutralizará o ácido presente na água, a gente viu aqui, tá? O H+ é neutralizado pelo hidróxido de sódio, presente na água, que pode induzir o processo de oxidação da superfície do metal. Tá certo? Então, certinho isso aqui. Aqui, uma outra que vai usar a ideia de H+, ó, tá? A gente também trabalhou bastante essa ideia aí nos vídeos e durante as aulas também. Então, o que ele vai falar aqui? É o produto conhecido como descalcificante, comumente composto por ácido cítrico, é usado para desentupir os dutos internos de eletrodomésticos como cafeteiras e ferros de passar roupa a vapor. O entupimento frequentemente é causado pelo depósito de carbonato de cálcio, produto da reação do CO2 e íons cálcio presente na água. Tá? O equilíbrio de formação do carbonato de cálcio está representado a seguir. Tá? É uma questão de princípio de Le Chatelier, deslocamento de equilíbrio. Já tinha caído essa questão na prova do Enem também, tá? E geralmente cai uma questão também. Como você sempre vai estudar uma questão de estequiometria, você também sempre vai estudar questões sobre princípio de Le Chatelier, deslocamento de equilíbrio. Tá certo? Uma questão bem simples, mas você tem que saber o que é o deslocamento de equilíbrio. Então aqui você tem cálcio 2+, reagindo com CO2 e água. Isso forma carbonato de cálcio sólido e H+. Tá? Então aqui o meio é ácido. Ó. Quando o produto é H+, o meio é ácido. Tá? Então, sobre os processos de entupimento por carbonato de cálcio e a descalcificação desses eletrodomésticos, é correto afirmar que, então, a diminuição do pH pela presença do ácido cítrico leva à reação de descalcificação? Sim, tá? Então, o ácido cítrico, o que ele faz? O que é o ácido? A gente acabou de ver no outro exercício. Ácido é alguma substância que libera H+. Então, você tem aqui, se você colocar o ácido cítrico, o que você faz? É como se você estivesse adicionando H+ desse lado. Se você adiciona o reagente de um lado, você desloca o equilíbrio para o outro. Onde o cálcio está na forma aquosa, não está na forma sólida. Então você tem a descalcificação. Então a diminuição do pH, sim, o ácido ele vai fazer o pH diminuir, tá? Então o pH ácido é um pH abaixo de 7. Então, quando você tem excesso de H+, o seu pH vai estar abaixo de 7 na escala, e aí você tem um meio ácido, tá? Então, aqui ó, a presença do H+, tá? Isso aqui forma como produto H+, tá? Mas se você adicionar um ácido, você desloca o equilíbrio, ó a seta de equilíbrio aqui, ó. Você desloca o equilíbrio para a esquerda. E o que tem na esquerda? O cálcio catiônico. Você tem o cátion cálcio, e não ele na forma sólida ligado aqui com o carbonato, formando o carbonato de cálcio. Então, se você diminuir o pH pela presença do ácido cítrico, você leva à reação de descalcificação. Então, eu posso colocar aqui que esse daqui é o lado descalcificado, e esse aqui é o lado onde sofre a calcificação. Então, se eu adiciono ácido, eu desloco o equilíbrio para o lado da descalcificação. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Tá certo? Então, as outras não fazem sentido. A reação de descalcificação com ácido cítrico desloca o equilíbrio para o lado do CO2. Não, a reação de descalcificação com ácido cítrico, ela desloca o equilíbrio para a esquerda, mas ela não consumiria o CO2, ela formaria mais, porque se você está deslocando o equilíbrio para cá, e esses caras vão ser regenerados. Então, o que ela está falando está errado. É correto afirmar que em ambientes ricos em CO2 causam menos entupimento? Não, se você adiciona de um lado, você desloca o equilíbrio para o outro. Então, se você adicionar um ambiente rico em CO2, você vai favorecer a formação do carbonato. A utilização de água com maior pH nos eletrodomésticos? Não, se você colocar uma água com alto pH, significa que você vai jogar água que tem muita hidroxila. A hidroxila reage com esse H+, e vai faltar H+.
Então, se faltar H+, o equilíbrio vai deslocar para esse lado aqui. Então, tá fora. O ácido cítrico reage como um catalisador? Não. O ácido cítrico ele te fornece o H+, para você deslocar o equilíbrio para o outro lado. Então, também tá fora. Tá certo? Então, a alternativa correta mesmo, alternativa A. Uma questão bem tranquila também. Tá? Questão 61. Então, vamos dar uma ajeitada aqui. Dar uma centralizada nessa questão. Então, ele fala aqui sobre o Albert Einstein, fala que propôs que a luz é um tipo de radiação eletromagnética. Aí ele dá uma fórmula aqui. A energia é a constante de Planck vezes a frequência, tá? E a intensidade da luz é medida pela quantidade de fótons, tá? Uma questão também bem simplesinha, tá? Então você tem que a energia é igual a constante de Planck vezes a frequência, tá? Então esse cara aqui é uma constante, ó. Esse cara aqui é constante. Então, esse valor não vai mudar. Então, se eu aumentar a energia, eu aumento a frequência. Ou se eu aumento a frequência, eu aumento a energia, porque elas são diretamente proporcionais. Tá certo? Então ele fala aqui, ó, em qual das situações a seguir, a energia cinética do elétron ejetado no efeito fotoelétrico aumenta. Então, se eu aumentar a energia do elétron, é porque eu aumentei a frequência. Ó, são diretamente proporcionais. Esse cara aqui é constante, ó. Constante de Planck. Esse valor nunca vai mudar. Então, eu mexendo na frequência, ou aumentando a frequência, eu aumento a energia, tá? Então, deve ter alguma alternativa que bate aqui, ó. Aumentando a intensidade da luz? Não, tá? Eles vão muito na pegadinha. A questão desse tipo aqui, eles vão muito de falar sobre a intensidade, tá? Não. Usando uma superfície maior? Não. Não vai interferir em nada. Aumentando a frequência da luz incidente? Sim, ó. Se eu aumento a frequência, eu aumento a energia. Tá certo? Então, a alternativa correta, alternativa C. Usando um material com função trabalho maior? Não. E diminuindo a energia do fóton incidente? Também não. Diminuir a energia do fóton incidente? Também não. Tá certo? Então, a alternativa correta, a alternativa C, tá? Ele te dá a fórmula aqui, é uma questão bem simples. Se ele não te desse a fórmula, essa questão podia ficar um pouco mais complicada para você lembrar, tá? Mas ele tá te dando a fórmula aqui, ó. E a intensidade da luz é medida em quantidade de fótons, tá? Então, se você vê aqui, ó, se aumenta a energia, eu aumento a frequência, porque o H é a constante de Planck. Ele está te falando que aqui, ó, o H é a constante de Planck. A constante não muda. Então, se esse valor é fixo, para eu aumentar a energia, eu tenho que aumentar a frequência. Tá certo? Uma questão bem simplesinha também. Então, vamos lá, mais uma questão. Deixa eu dar uma centralizada aqui. Vamos lá. Então, ele dá um texto aqui, tá? Podemos pular o texto aqui. A gente vai fazer a questão 62 e a questão 63 em cima desse texto. Então vamos lá. Questão 62, bem tranquila, tá? Essa reação de geração do oxigênio é endotérmica. Então vamos ver o que ele vai falar aqui. A gente vai precisar do texto, tá? A FUVEST, geralmente você precisa dar uma lida no texto. Então, taranã, cairão, máscaras, taranã, taranã. Máscara, esse gás é gerado por meio de uma reação química. No compartimento sobre cada passageiro, encontra-se um reservatório que contém um sal de clorato de sódio, que ao se decompor produz oxigênio e cloreto de sódio e calor, ó. Então, você tem aqui NaClO3, ele se decompõe, formando NaCl mais 3/2 de O2 mais calor. Ou seja, o calor é produto. Se o calor é produto, o ΔH é menor do que zero. A reação ela é exotérmica, tá certo? Então, a endotérmica tá fora, tá? Então ele tá falando aqui, ó, no compartimento sobre cada passageiro encontra-se um reservatório que contém um sal como clorato de sódio, que se decompõe em oxigênio, tá? Eu balancei a equação, eu tenho 3 oxigênios aqui, ó. 3/2 é 1,5, 1,5 vezes 2 dá 3. Eu tenho 3 oxigênios de cada lado, tá certo? Então, é uma reação de oxirredução, na qual o cloro é oxidado e o oxigênio é reduzido. Então, vamos lá. Ó, o sódio não muda. O sódio é mais aqui e o sódio é mais aqui, tá? O oxigênio aqui ele é -2, ó. Ele está ligado com alguém, então ele é -2. E aqui, substância simples é 0. Então, o oxigênio está passando de -2 para 0. Ele aumenta, se ele aumenta, aumentou, oxidou. Então, esse cara está oxidando.
E aí aqui o cloro, ó, aqui, essa conta tem que dar 0. Então aqui é menos 6. Menos 6 com mais 1, então o cloro aqui é mais 5. Ele passa de mais 5 para menos 1. Então ele está passando de mais 5 para menos 1, ele está diminuindo. Se ele está diminuindo, ele reduz. Então ele está reduzindo. Tá? Então é uma reação de oxidação na qual o cloro é oxidado? Não, o cloro reduz. Ó. Tá? Na qual o cloro é oxidado e o oxigênio é reduzido? Não, está ao contrário, está fora. Deve possuir uma baixa energia de ativação para ser ativada nas baixas temperaturas das altitudes elevadas? Não, se você está gerando calor, ó, você está gerando calor. Então, o calor que ele vai fazer? Ele vai fazer com que você supere a barreira energética. Tá? Então, aqui você tem aqui o reagente, que é esse cara, que você vai ter os produtos, e aí você vai ter uma barreira energética. Então, a própria energia que está sendo gerada, ela vai favorecer você superar essa barreira energética. Então, você vai ter a produção de calor. Não vai ser uma baixa energia de ativação, porque você vai ter calor sendo produzido para você superar essa barreira energética. Agora, deve ser exotérmica? Sim. Tá? Ele te fala no texto que isso libera calor. Contendo aqui, ó, produz. Ele produz, ó. Produz, uma das coisas é calor. Se ele produz calor, o calor está do lado do produto. Então, o calor está sendo liberado. Calor liberado, reação exotérmica. Tá? Então, deve ser exotérmica o suficiente para manter a temperatura alta após iniciada. É isso aí. Tá certo? Então, a alternativa correta é a alternativa D. Então, você vai ter aqui uma. Não é uma baixa barreira energética, é uma elevada barreira energética. E essa energia que está sendo liberada, ela facilita depois você superar essa barreira energética para você ter a formação de quem? Você está fazendo tudo isso para quê? Para ter oxigênio na máscara de gás lá. Tá certo? Então, alternativa correta, alternativa D. Era só interpretar também, ter uma noção de reação exotérmica e reação endotérmica. Acho que faltou a 63 aqui, ó. Tá? Vamos voltar para a 63 aqui, ó. Então, questão 63. A massa de clorato de sódio consumida pela reação deve ser suficiente para gerar, no mínimo, 15 minutos de oxigênio. Tá? Então, 15 minutos de oxigênio, permitindo que a aeronave baixe sua altitude, restabelecendo a pressão na cabine. Calcule a massa de clorato de sódio, vou calcular aqui a massa de clorato de sódio mínima, em gramas, que deve ser utilizada no reservatório para gerar oxigênio suficiente para 15 minutos. Então, 15 minutos de oxigênio, considerando que a taxa de respiração média de oxigênio de um adulto é de 1,2 litros por minuto ao nível do mar a 20 graus Celsius. Tá certo? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a seguinte. Eu vou pegar aqui ó, 1,2 litros por minuto, só que eu quero para 15 minutos. Então, eu vou ter aqui 1,2 litros em 1 minuto. Então, em 15 minutos, aí minuto cancela com minuto, quanto é 1,2 vezes 15, isso aqui vai dar 18 litros. Certo? Então, em 15 minutos vão ser consumidos 18 litros de quem? De O2. Tá certo? Beleza, achei o volume. O que eu vou fazer agora? Eu sei o quê? Que o volume molar ao nível do mar é de 24 litros por mol. Então, se 1 mol tem um volume de 24 litros, e vai ser consumidos 18 litros em 15 minutos. Então, litro cancela com litro, quanto que é 18 dividido por 24? Então, isso aqui vai me dar 0,75 mol de O2, tá certo? Então, achei mais uma relação aqui. O que eu vou fazer agora? Aí eu tenho que relacionar com clorato, ó, calcule a massa de clorato, tá? Então, quem que era o clorato? Era o NaClO3, que a gente viu que ele liberava 3 de O2, 3 sobre 2 de O2, mais NaCl, mais o calor, certo? A gente nem precisa colocar aqui o calor, tá? Que ela está balanceada. NaClO3 se forma aqui, isso aqui. Aí a gente vai relacionar esse cara com esse cara. Então, tenho aqui 1 mol de clorato para 3 sobre 2. Quanto que é 3 sobre 2? É 1,5 mol de O2, tá? Então, a relação é 1 para 1,5, ó. 1 para 1,5. Quanto que é 3 sobre 2? É 1,5, tá? Então, a relação é 1 para 1,5. Então, 0,75 é de O2. Então, 0,75 mol de O2. Então, quanto que vai ser esse X aqui?
esse x aqui vai ser 0,75 dividido por 1,5. Isso aqui vai me dar quanto? Isso aqui vai me dar 0,5, certo? 0,50 mol é a metade, né? 0,75 é a metade de 1,5. Então, 0,50 mol de quem? De NaClO3, tá? Eu levanto aqui para vocês verem o que eu estou fazendo, ok? Então, ó, 1 mol tá para 1,5, então 0,75 tá para x. Então, daqui para cá tá aumentando 1,5, daqui para cá então tá aumentando 1,5, porque o dobro de 0,5 seria 1. Então, qual que é 1,5 de 0,5? É 0,75, tá certo? É 0,50. Então, aqui é 0,50. Beleza, o que eu cheguei aqui? Cheguei no número de mols. O que eu faço agora? Transformo para massa. Então, o que eu sei? Que 106 gramas de NaClO3 é 1 mol. Então, 0,5 mol vai me dar quanto? Então, ó, aqui, 106, o que é 0,5? Posso colocar aqui 0,5 é 1 sobre 2. Ó. Então, 106 dividido por 2 dá 53 gramas de NaClO3. A alternativa correta, alternativa B, certo? Então, uma questãozinha também bem simplesinha, ó, tá? Você começa aqui, ó, onde você tem duas informações, ó, 1,2 litros por minuto. Então, eu quero saber em 15 minutos. Beleza. Aí, o que eu faço agora? Bom, aí eu tenho que chegar em massa. Só que aqui eu tenho em litro. Só que tem uma relação litro para mol. E depois de mol é fácil de eu passar para massa. Então, com o litro daqui, eu acho o mol. Aí, faço a relação estequiométrica. Chego no número de mols de clorato de sódio. E aí, com a massa molar, ó, o que transforma mol para massa ou massa para mol é a massa molar. Então, aí com esse valor aqui, eu chego na massa, tá certo? Outra questão bem tranquilinha, ok? Então, vamos lá, estamos quase acabando. Tá? Uma questãozinha aqui bem aplicada, tá? Aqui é uma técnica importantíssima dentro da química para a gente determinar espécies, tá? Determinar até as espécies utópicas que nós temos, tá? Que é a técnica de espectrometria de massas, tá? Ela me dá esse gráfico clássico, tá? E aí ele vai falar algumas coisas aqui importantes. A determinação da massa exata da molécula é feita a partir do conhecimento de sua carga e da razão. Então você tem uma razão massa-carga, tá? Que é o que está aqui no eixo X, ó. Parâmetro que influencia no movimento das espécies, permitindo sua determinação. Caso a carga das moléculas seja unitária, então se a carga é 1, a razão massa-carga é numericamente igual à massa da espécie a ser identificada, porque você dividiria por 1, então é a própria massa da espécie. Agora, se a carga é 2, por exemplo, como aqui, o que a gente vai ter? A razão massa-carga detectada é metade da massa da molécula. Certo? Então, esses valores aqui são a metade da massa da molécula, porque a carga é 2 mais. Então, ele vai falar aqui, ó. A imagem a seguir representa na forma de um gráfico o resultado de uma análise por espectrometria de massas de uma amostra pura, contendo apenas uma espécie intacta com forma molecular, essa daqui, e massa exata, considerando os isótopos mais abundantes de 843,444 gramas por mol, detectada como massa-carga 421,722, tá? Então, 421,722. E aí, o que a gente vai ter? Então, ele vai falar aqui, ó. A presença de outros sinais, além do sinal massa-carga 421,722, mesmo em uma amostra pura, não contendo nenhuma outra espécie além desse cara aqui, tá? Só tem esse cara lá, não tem mais nada, tá? Deve-se ao. A gente vai descer aqui, tá? Então, para a gente ler as alternativas. Então, ó, ajustada aqui, ajustadinha aqui, tá? Então, vamos lá. Então, a presença de outros sinais, então, que outros sinais? Ó, 422, 422, tá vendo? O que você está vendo? A massa está aumentando aqui, ó. Você tem um aumento da massa, tá certo? Então, para que serve a espectrometria de massa? Para identificar isótopos. Então, ele está falando no texto, tá? Então, a presença de outros isótopos menos abundantes
e mais pesados de átomos presentes na molécula, tá certo? Então, é isso aqui que a gente tem nessa questão, a 67, tá? Então, ó, a presença de outros isótopos menos abundantes. Então, aqui são outros isótopos. Como eles são menos abundantes, então a massa aqui, ela está diminuindo, tá? Porque você, tendo o quê? Por exemplo, você pode ter lá o carbono, né? A gente está falando sobre isótopos, a presença de outros isótopos menos abundantes. Você tem o carbono 14. O que o carbono 14 tem em relação ao carbono 12, que é o mais abundante? Então, esse aqui é o carbono mais abundante. A massa dele é menor. Então, esse cara aqui é mais raro, tá? O carbono 14. Então, a massa desse cara é maior, ele tem 2 nêutrons a mais do que o carbono 12. Então, se ele tem 2 nêutrons a mais, a massa dele é... Tá? Então, como ele é menos abundante e a massa dele é maior, então você tem aqui os picos de menor sinal, porque você está pegando... e aí você pode ter lá, por exemplo, o oxigênio 16 e o oxigênio 18. Tá? Então, você tem aqui o oxigênio que é menos abundante, também é mais pesado do que o mais abundante, tá? Então, você vai tendo uma massa maior aqui. Então, a presença de outros isótopos menos abundantes, sim, tá? Porque os outros isótopos, eles são os menos abundantes. Você pega o hidrogênio. O hidrogênio tem 3 isótopos, né? Tem o hidrogênio normal, que é chamado de prótio. Você tem o deutério e você tem o trítio, tá? Então, quando ele começa a ter muito nêutrons, a espécie, o átomo, quando ele começa a ter muito nêutrons, ele fica menos abundante, tá certo? E aí, por isso que a massa deles são menores. Então, o hidrogênio mais comum é esse, que é o de menor massa. O carbono mais comum é esse, mais abundante, que tem menor massa. O oxigênio mais abundante é esse, que tem menor massa. E aí você tem ainda nitrogênio, que vai ter isótopos, tá certo? Então, como a massa vai aumentando, porque você vai tendo mais nêutrons, então você tá vendo aqui, ó. Aqui a massa é maior, aqui a massa é maior, tá certo? Você está vendo que a massa está aumentando conforme eu ando para a direita. Então, a relação massa-carga, ela está aumentando. Você está aumentando a massa, como você divide lá pela carga, por 2 a gente está dividindo, né? Então, você está vendo que cada vez ele vai ficando menos, os isótopos menos abundantes. Então, a presença de outros isótopos menos abundantes, beleza. E mais pesados, sim, os menos abundantes são os mais pesados, presentes na molécula, tá certo? Então a alternativa correta é a alternativa A. As outras não fazem sentido. As espécies com cargas unitárias, não. Presença de outros isótopos mais abundantes? Não. Os mais abundantes são os mais comuns, tá? Que é o que estão aparecendo aqui no pico maior. A carga do cálcio que faz com que a espécie detectada tenha mais massa molecular? Não. A presença de outros isótopos menos abundantes, até aí beleza. Só que mais leves? Não, mais pesados. Então, tá fora, tá certo? Então, a 67, a alternativa correta é a alternativa A. Próximo, também de interpretação. Vai falar sobre solubilidade, sobre polaridade, tá? Então, vamos dar uma ajeitadinha aqui também, mas uma questãozinha bem simples, tá? Questãozinha bem simplesinha também, tá? Ela pode estar relacionada com biologia, essa daqui. Então, o processo de comunicação entre as plantas, por via aérea ou pelo solo, tá? Discutidas no texto, pode ocorrer de diversas formas. Uma delas baseia-se na emissão de moléculas por uma planta atacada, tá? Então, aqui a planta está sendo atacada, ó, tá? Tá vendo que ele está quebrando a folha aqui. Então, quando a folha vai ser quebrada, chamada de emissor, e a recepção dessas moléculas por uma outra planta, chamada de receptor. Então, tem um besouro aqui, um inseto aqui, quebrando a folha, tá? E aí isso aqui libera partículas, moléculas, e aí você tem aqui o receptor. Dependendo do tipo de ataque e das espécies envolvidas, essa comunicação pode acontecer tanto por via aérea, como a gente viu aqui, quanto pelo solo, como a gente vê aqui. Facilitada pela água, facilitada pela água. A água está ajudando isso aqui a ocorrer, tá? Considerando os processos de sinalização entre plantas descritos, é correto afirmar que. Então, o que a gente vai ter aqui? Na via aérea, os compostos gerados pelo emissor podem ser polares. Não, por exemplo, o que é o ar? No ar você vai ter O2, N2, que são moléculas apolares. Então, para ele se propagar pelo ar, você vai ter vapor de água, mas é muito menor a polaridade, é muito menor a concentração do vapor de água do que a concentração de N2 e O2, tá?
Você fala, mas tem vapor de água, mas é muito pouco, tá? Então, o O2 e o N2 são a grande massa de ar que está em volta da planta, então são moléculas apolares, tá? Então aqui é apolar, tá? Então, na via aérea, os compostos gerados pelo emissor podem ser polares? Não, porque se for polar não vai interagir e aí vai ser difícil de transmitir, tá certo? Então, tá fora. Na comunicação pelo solo, as moléculas devem ser necessariamente apolares? Não, a água vai ajudar aqui esse transporte e a água é polar. Então, tá fora. Como eu falei, é uma questão sobre polaridade, sobre solubilidade, tá certo? As moléculas transportadas por via aérea seriam facilmente solubilizadas no solo por conta da sua baixa polaridade, né? Se a molécula é transportada por via aérea, então significa que ela é apolar. E aí ela não vai ser facilmente transportada pelo solo. Está incorreto. As moléculas polares geradas pelas folhas são facilmente transportadas pelo solo por conta de suas relativas baixas solubilidades? Não, se ela é polar, então ela não vai ter uma relativa baixa solubilidade. Está fora. As moléculas responsáveis pela comunicação por via aérea devem possuir alta volatilidade, sim, porque ela quebra, ela vai ter uma alta pressão de vapor, tá? Então, uma alta solubilidade significa que ele volatiliza, que ele evapora facilmente. Então, significa o quê? Que ele tem uma elevada pressão de vapor. E uma baixa polaridade, como a gente falou. O ar é apolar, que tem no ar principalmente 78% é nitrogênio, 21% é oxigênio, que são moléculas apolares, tá certo? Então, a alternativa E é a correta. As moléculas responsáveis pela comunicação por via aérea devem possuir alta volatilidade, sim, ela tem que ser volátil, ela tem que evaporar facilmente, e ela tem que ter uma baixa polaridade. Por quê? Porque se ela for polar, ela não vai interagir nem com oxigênio nem com nitrogênio, e aí o transporte não ocorre, tá certo? Então, uma questãozinha também bem simplesinha sobre polaridade. Sei que vocês fizeram questões mais complexas do que essa para estudar para a prova da FUVEST. Falta aqui a 82 e a 83, tá? A 82 também é bem tranquilinha, tá? Interpretação de texto aqui. Vai falar aqui, ó. Um dos maiores desafios na agricultura é a manutenção da quantidade ideal de nutrientes no solo, sem uso excessivo de fertilizantes que podem ser lixiviados, tá? Podem ser levados aí embora. Pensando nisso, uma equipe de pesquisadores da USP desenvolveu um novo vidro fertilizante. Nosso fertilizante é um material no estado vítreo, com concentrações adequadas de fósforo, silício e potássio, e apresenta solubilidade em água e no solo, diferente dos fertilizantes convencionais, que precisam ser aplicados repetidamente, já que seus nutrientes são levados pela água, tá? Ou pela água da chuva ou perdidos para a atmosfera. Os fertilizantes em vidro foram desenvolvidos para liberar nutrientes de forma controlada e prolongada. Com isso aqui você mata a charada, certo? O que ele vai falar na 82? Em comparação com os fertilizantes tradicionais de dissolução rápida, os fertilizantes vítreos, o que eles fazem? Então, poluem mais os lençóis freáticos por liberar continuamente fósforo, que não é absorvido pelas plantas e é tóxico para o ser humano. Isso aqui está fora. Isso aqui não tem nada a ver. Tá? Ele não fala isso no texto. Não são eficazes, né? Então isso aqui está fora. Né? Está falando que é eficaz. Tem várias vantagens que ele fala aqui. Ó. Poluem menos os lençóis freáticos? Sim. Por isso que a gente matou essa daqui. Eles poluem menos o lençol freático, pois a menor velocidade de liberação, tá? Ele libera mais devagar, por isso que ele libera de forma prolongada e controlada, tá? Então, ó, isso daqui é a C, ó, tá certo? Então, ó, controlada e prolongada, tá? Então, polui menos o lençol freático, pois a menor velocidade de liberação, tá, dos nutrientes permite que as plantas as absorvam antes de correr a lixiviação. Então, como ele está liberando, dá tempo de a planta ir absorvendo conforme ele vai liberando, tá? Porque se ele libera de uma vez, a planta não vai absorver de uma vez, ela vai absorver lentamente. Então, você libera lentamente e aí você prolonga esse processo. Então, a alternativa correta é a alternativa C, tá certo? Como eu falei, ó, isso aqui, ó, ela te responde já te dá a resposta, já te indica qual que é a alternativa correta, que é a alternativa C, ó. Devem ser mais eficazes, pois liberam uma grande quantidade de nutrientes rapidamente? Não, ó.
controlada e prolongada, então vai demorar mais tempo. Devem possuir maior velocidade de liberação? Não. Ó, controlada e prolongada. Então, alternativa correta, alternativa E. Tá? E aqui, a última questão de química. A porcentagem em massa de fosfato numa amostra do vidro fertilizante é de 19%. A velocidade de dissolução desse vidro em água é constante e independe da massa inicial, sendo igual a 7,3 miligramas por hora. A gente vai começar daqui, tá? Então, 7,3 miligramas por hora. Em um teste de dissolução, adicionou-se excesso dessa amostra de vidro fertilizante a 1 litro de água. Então, já vai dar mol por litro, tá? Então, isso aqui já vai dar em mol por litro. Já vai dar em litro, tá? Então, isso aqui já vai dar em litro. A gente depois vai passar para mol. A gente vai partir de miligrama, aí pela massa molar, a gente vai passar para mol, tá? Então, e mediu-se a concentração de íons fosfato ao longo do tempo. A concentração de fosfato em mol por litro obtido após 100 horas de experimento foi. Então, eu falei, a gente vai começar ali dos 7,3 miligramas por hora, tá certo? Então, é aí que a gente vai começar. Então, vamos aqui, ó. Então, 7,3 miligramas em 1 hora. Então, em 100 horas, quanto vai ser? Hora cancelar com hora, que vai me dar 730 miligramas. Certo? Então, isso aqui me dá 730 miligramas. Tá? Só que isso aqui é do vidro. Tá? Só que a gente quer saber do fosfato, que corresponde a 19% desse valor. Então, se 730 miligramas do vidro é 100% dele, o fosfato é 19%. Então, quanto isso equivale? Aí, porcentagem cancela com porcentagem. Então, fazendo essa multiplicação e dividindo por 100, isso aqui vai me dar 139 miligramas. Tá certo? De fosfato. De PO4, 3 menos. Tá certo? Então, é isso aqui que é o fosfato nesse tempo que ele quer. Então, 139 miligramas é o quê? É 0,139 gramas. Então, o que a gente faz agora? Então, agora a gente vai vir para cá. Então, eu sei que 1 mol, tá? E já está em 1 litro, então já vai dar em mol por litro, tá? Então, 1 mol é quanto? 1 mol é 95 gramas. Então, 0,139 gramas equivale a quanto? Então, 0,139 dividido por 95, isso aqui vai me dar 1,46 vezes 10 a menos 3. Tá certo? Então dá para eu colocar aqui ainda, ó. Tá vendo aqui do lado. 1,46 vezes 10 a menos 3, o quê? Mol por litro. Porque isso aqui já estava em 1 litro, ó. Em 1 litro de água já estava. Então não preciso fazer a relação, tá? Então, ó, mais aqui, ó. Aqui a gente pegou a hora, né? Começa aqui, ó. Isso daqui é o que a gente tem. Então, em 100 horas, quanto dá? Deu essa massa. Só que essa massa é para o todo. A gente quer saber o fosfato. E o fosfato corresponde a 19%. Então, isso aqui é o meu todo. 19% desse todo equivale a quanto? 139 miligramas. Passamos isso aqui para grama. Tá? Por que passamos para grama? Porque aqui está em grama. Ó, tá? Então, passamos aqui para grama. Aí, só transformar agora para mol. Que já estava em litro. Então, 1 mol é 95 gramas. Tá? 1 mol é 95 gramas. Então, 0,139 dá 1,46 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Tá certo? Essa é a concentração de fosfato. Tá? Concentração de P4. 3 menos é esta daqui. Tá certo? Uma questãozinha simples também, ó. Fizemos aí 3 regrinhas de 3 e chegamos na alternativa correta. Tá certo? Então, provinha da FUVEST não estava tão difícil, tá? Não estava, tá? Até o feedback que eu tive dos meus alunos, eles acharam, alguns deles me mandaram mensagem falando que o Enem estava mais difícil do que a prova da FUVEST, tá certo? Eu senti essa prova mais fácil do que do ano passado. No ano passado tinha questões mais difíceis, mais complexas do que esse ano, tá? Mas talvez aquela questão ali que a gente viu, tá? Essa questão foi tranquila, tá? Essa daqui também era tranquila, é sobre solubilidade, tá? Uma questão aqui, essa daqui talvez eu acho que talvez os alunos pudessem se perder um pouco nessa questão, tá? Por justamente tratar de espectrometria de massa, tá? Mas era só você interpretar, você ter uma noção do isótopo, né? Como a gente demonstrou aqui, que você conseguia fazer, tá?
Então, talvez essa para mim seja a que mais vai confundir os alunos nessa prova da FUVEST, tá? Essa daqui, a 62, bem tranquila, tá? Bem direta. Essa daqui também de cálculo, ó, tá? Também bem tranquilinha, tá? Nada de outro mundo, nada absurdo. Essa daqui ainda a gente fez mais contas, né? Foi essa daqui, tá? Mas nada absurdo, tá certo? Então, de volta para cá. Essa daqui também era bem tranquila, tá te dando a fórmula, tá? Então, se você aumentar a energia, você aumentou a frequência. Bem tranquila, tá? Essa pode ser interdisciplinar de física com química? Pode. Talvez seja mais física? Talvez, tá? Mas é uma questão bem tranquila. Essa daqui de deslocamento de equilíbrio, princípio de Le Chatelier, clássica questão cair, tá? Então, bem tranquila também, ó. Tô mostrando aqui o H+, você adiciona o ácido cítrico, que é o H+, você desloca para descalcificação, ok? Então, outra questão, isso daqui também, né, sobre eletroquímica, sobre a parte de eletroquímica, tá? Então, e ele relacionando aqui com ácido e base. Uma questãozinha bem legal também, tá? E tranquila, tá? Aí essa daqui era uma de termoquímica também bem tranquila, tá? Não tinha segredo nenhum essa questão, tá? Você vê que muitas delas a gente acaba usando a estequiometria para justificar, para facilitar a ideia, tá? Mas uma questãozinha também, ó, fizemos aqui uma, duas, três regrinhas de três, que dava para ter deixado com duas, tá? Se eu colocasse aqui 44 vezes 10 a menos 6 toneladas, tá certo? Já sai a resposta em toneladas, tá? E essa primeira questão também bem tranquila de ligação química, tá? Então, eu acho que talvez aquela de espectrometria de massas seja a mais chata dessa prova, tá? As outras são bem tranquilinhas, tá? É claro que você vai fazer conta. Você não domina a parte de cálculo, ela vai ficar um pouquinho mais complicada. Você vê que acho que tem 3 questões de cálculo aqui, tá certo? Então, alguma delas você deve acertar, tá? Mas as teóricas eu creio que você talvez pudesse se ter um pouco de dúvidas, ter um pouco de dificuldades na da espectrometria de massa. As outras são bem tranquilas, certo? Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da questão da FUVEST, o que vocês acharam da prova de química da FUVEST, estava fácil, estava difícil, em qual vocês sentiram mais dificuldade, para eu saber e procurar trazer mais vídeos sobre esse assunto aqui para o canal, tá certo? Então, vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química, e essa era a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!